Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje, o vídeo de hoje vai ser sobre as causas das mudanças climáticas. Pois é, muitas pessoas me perguntam o que causa mudanças climáticas, isso causa, isso não causa. Então eu vou explicar a maioria das causas das mudanças climáticas, como ela acontece nas escalas de tempo. Tá? Vai ser um vídeo muito legal e esse vídeo é parte de uma palestra que eu dei em 2020, tá? Onde que eu expliquei bastante disso. E são normalmente essa palestra ela faz parte, né, de um compilado, né, que eu faço em simpósios, em eventos, em palestras normais e até mesmo, né, simpósios internacionais de climatologia. Então, espero que vocês gostem, né? Já peço a vocês aqui, ó, deixa o dedo no like já no início do vídeo, curtam aí, no final eu volto. Então, segue o barco, vamos lá. As causas das mudanças climáticas, né? Então, vários fatores entram em jogo na variação do clima, dependendo, né, de longo, médio a curto prazo. Então vamos explorar esses fatores de médio, longo e curto prazo, né, para falar para vocês justamente, né, pode acontecer em alterações climáticas. Primeira dela na escala de milhões de anos. Né? Nós podemos falar do movimento dos continentes, né, ao longo de milhões de anos, faz com que esses continentes se movam e influenciam, por exemplo, nas correntes marinhas, que podem influenciar no clima oceânico, continental, né, formação de ciclones, tal, etc. Então, esse próprio movimentação, né, dos continentes, varia muito poucos centímetros por ano, é uma coisa ínfima, só que na escala de milhões de anos você pode alterar, né, por exemplo, um oceano, o tamanho que você altera a quantidade de radiação que ele absorve, você altera a quantidade, até mesmo circulação de vento, troca de calor com a atmosfera, e com isso você promove uma alteração, né, do clima. Tá? Então, os oceanos eles são uma das forçantes, tá? E você alterar a posição, tamanho de oceano, você altera bastante a questão climática. Agora, também nós temos, né, na escala de milhares de anos. Na escala de milhares de anos, né, a lei de Milankovitch, né, o ciclo de Milankovitch, com variações astronômicas, ou seja, precessão do equinócio, periélio, obliquidade da órbita da Terra, variação da orbital da Terra e muito mais. Tá? Que influenciam também o clima em aproximadamente 10 mil anos ou mais de 100 mil anos. Então, existem algumas variações desse ciclo, né, que umas são muito mais frequentes e podem provocar até as glaciações e os períodos interglaciais. Tá? Então, esse tipo de situação, onde você tem precessão do equinócio, periélio, obliquidade, variação da órbita e tal, sim, eles são um dos principais controladores climáticos a um longo prazo, ou seja, na escala de milhares de anos. Né, podem provocar, inclusive, as próprias glaciações. Tá? Bom, continuando aqui, na escala de centenas de anos, né, ou até um pouco mais, aí nós já entramos numa atividade solar, né, ou seja, ciclos solares, esse ciclo aqui, tá, que eu não me atrevo a falar esse nome para não passar vergonha, que é um ciclo de aproximadamente 2.300 anos. Tá? Então, esse ciclo de 2.300 anos, ele é um ciclo também que faz com que haja bastante alterações no clima. O ciclo de Suez, aproximadamente de 200 a 240 anos, e alguns outros. Né? Por exemplo, tem o ciclo também, né, que é a própria precessão solar. Né? Você tem também o ciclo do baricentro solar, que são 179 anos, e muitos outros. Tá? Isso aí influencia no clima no período, né, longos, né, mas torna as mudanças nas temperaturas causadas por fatores, né, de muito longo prazo a menos, né, menos regulares. Então, eles têm uma alterações, né, de centenas até um pouco de mil anos, mas não de milhares, como 10, 100 mil anos. Tá? Então, eles são alterações um pouco mais recentes, mais incisivas. Tá? Então, esse tipo de alterações solares eles têm essas influências, por exemplo, em pequenas idades do gelo, em períodos mais quentes, em períodos, né, um pouco mais frios, dentro desses períodos, às vezes, interglaciais. Aí agora, continuando aqui a nossa história, né, na escala de décadas, aí nós temos as oscilações oceânicas multidecadais, né, como a chamada AMO, que é a oscilação multidecadal do Atlântico,
E a PDO, né, isso aqui em inglês, tá, que é a oscilação decadal do Pacífico, ou oscilação decadal pacífica, também pode ser chamada assim, que tem ciclos de 60 a 70 anos, né, e fazem, né, com que a troca de energia entre a atmosfera e o oceano varie ao longo de décadas, e também influencia a mudança na temperatura causada por fatores, né, mencionados acima, por exemplo, o ciclo solar de Gleisberg, também um outro fator, que é de 95 a 115 anos, tá, um ciclo centenial, e também nós vamos ver também a parte da cobertura de nuvens. Então, esses ciclos oceânicos, eles têm algumas durações, né, de algumas décadas. Nós temos também o próprio ciclo nodal lunar, né, que é a declinação da sua órbita, que tem uma forte ligação com El Niños fortes, né, quando acontece. Você tem, no caso, a oscilação decadal do Pacífico, que acontece da seguinte forma: quando o Pacífico está numa fase fria, você tem o quê? Uma predominância do evento de El Niño. O Pacífico, quando está numa fase quente, você tem uma predominância do evento de Laninha, tá certo? Então, isso tudo pode fazer mudanças ao longo de décadas, tá? E décadas nós podemos medir, né? Até mesmo hoje em dia nós conseguimos medir, né? Hoje com satélite, por exemplo, variações de coberturas no gelo do Ártico, quando às vezes na Antártida, quando eu pego e coloco fotos uma do lado da outra, olha, isso aqui em 1980, 81, estava assim, com volume de gelo igual ou menor do que 2020, como eu fiz muito, né? Então, isso aí são variações o quê? Decadais, tá? Então, são esses tipos de variações também que causam essa questão, né, no clima. Agora, né, nós temos também no curto prazo, ou seja, alguns anos, há também, né, várias oscilações oceânicas, como o ENSO, né, que é o Ninho, Laninha e a fase neutra, né, porque todo mundo fala, né, que é o Ninho Oscilação Sul, o nome do evento, e pensam que só tem duas fases. Na verdade, são três. Ele tem a fase El Ninho, que é a fase quente, a fase Laninha, que é a fase fria, e tem a fase neutra. Né? Então, são três fases. Que também influencia a quantidade de troca de energia entre a atmosfera e o oceano, né, por anos, ou seja, acontece que esse tipo de situação do El Niño, ele pode, né, variar, no caso, até pode durar de 9 meses, um ano, pode até passar de um ano, pode ser até um pouco menos de 9 meses, mas o El Niño e Laninha, esses fenômenos têm sempre um lag de 3, 4 meses para começar a ser sentido na atmosfera. Então, por exemplo, esse Laninha que está agora, a gente começou a sentir agora essas condições de Laninha que estão agora, começamos a sentir agora em dezembro de 2020, onde a temperatura média medida por satélite baixou. Tá? Então, a temperatura média de novembro, outubro e setembro estava em torno de 0,53, 54 e até 58 acima da média e baixou para 0,27 3 meses depois da situação, né, da situação de Laninha, tá? Lá na faixa litorânea ali da costa da América do Sul. Tá? Então, existe esse lag. Há também no caso, né, as erupções vulcânicas ao longo de cerca de 2, 3 anos pode diminuir a quantidade de energia, né, que chega ao solo, que são outros fatores naturais. Então, por exemplo, no caso de uma erupção vulcânica, como aconteceu com o Monte Pinatubo em 1991, 92, tá? Nós não tivemos El Niño, não tivemos Laninha. O Pacífico estava numa fase neutra, né? Ou seja, essa questão da oscilação estava numa fase neutra e a temperatura global caiu. Por quê? Porque quando nós temos uma erupção vulcânica muito prominente, ela joga as suas cinzas lá na estratosfera e acaba, né, fazendo esse espalhamento dessas cinzas, e ela atua como um albedo planetário. Ela atua como que aumenta a taxa de reflexividade do planeta. Tá? Então, aumentando a taxa de reflexividade, você tem um decréscimo de temperatura. Aí, então, você tem também, né, essa quantidade de energia que diminui e outros fatores naturais, como aerosóis, poeira do deserto, mudança no solo, que levam a mudança no albedo, né, e o nosso ciclo solar de Schwab, aquele ciclo de 11 anos, que é o que eu venho falando bastante também lá no meu canal do YouTube e todas as palestras que eu falo, né, que ora o ciclo está tendo mais manchas solares, né, aquele ciclo de manchas, onde você tem um aumento de manchas solares, você tem uma diminuição de manchas solares. Aí você tem uma outra questão,
as poeiras do deserto. Quem me acompanha viu aquela nuvem Godzilla, né, que falou, né, que saiu lá do deserto do Saara, cobriu boa parte do Atlântico. Então, esses aerosóis também ajudam a fazer o quê? A aumentar a taxa de reflexividade. E a questão de solo, né, aí você tem intemperismo físico, químico, biológico, inclusive até a questão do intemperismo nas rochas. O intemperismo químico ajuda na emissão de CO2 na atmosfera e ajuda também na outros processos, né, também da geologia das rochas, da geoquímica, ajudam também a absorver CO2. Então você tem esse processo, naturalmente ocorre, a gente não tem nenhuma influência nisso. E aí, gostou? Se gostou, na primeira vez no canal, já se inscreva. E essa palestra ela vai estar disponível, né, para os membros do canal. O membro, a partir de aluno, vai ter acesso a essa palestra, né, que ela foi paga, né, quando eu dei ela em 2020, tá? Então vai ter acesso, né, a essa palestra quem for membro do canal de aluno para cima, tá certo? Então é isso aí. Se gosta do conteúdo, já se inscreve no canal e se não deixou o like, já deixa aí agora, beleza? Forte abraço, espero que tenham gostado. Escreve aí para mim se gostou. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.